mais uma quarta-feira com uma nova entrevista boa, muito boa. Você vai tirar muita dúvida a respeito de psicoterapia. Mas antes disso, vamos falar dos nossos colaboradores, né? A Browneria da Elisa. Você quer o doce na sua vida, você não consegue ver sem aquele docinho, tem aniversário em casa, tem reunião com um colega, encomenda o brownie da Elisa, na Browneria da Elisa. O telefone está aí, ó, passando na sua tela, tá bom? E agora, se você quer dormir no bom colchão, não sentir dor nas costas, ter bons sonhos, então você procura um colchão Onyx. Ainda não tem o seu? Eu não acredito. Corre lá, adquire o seu colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Assim que nasce, você não sai dele. Depois, faz de tudo para não ir. É uma energia, mas na frente, você usa também para se divertir. E vai chegar uma época em que você não vai ver a hora de voltar para ele. Um bom colchão te acompanha por toda a vida. E mais do que proporcionar uma boa noite de sono, proporciona um bom dia para viver. Experimente acordar bem. Colchão Onyx. E se você ainda não tem, com certeza vai ter. Problema de visão. Quem não tem, né? Pode ser simples, complicado, mas todos esses problemas você resolve num único lugar. Hospital de Olhos Francisco Vilar. Os melhores médicos e a melhor tecnologia no momento. Enquanto o João experimenta os primeiros óculos, Ana, a vizinha dele, usa lentes de contato. A tia Marta, ela quer ficar ainda mais linda. E o vô Pedro agora pode ver melhor o rosto do neto. Hospital de Olhos Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia, com você a qualquer tempo. Dr. Francisco Vilar, diretor técnico médico, CRMPI 743. Bom, agora também eu queria falar, você já conhece aqui, nossa patrocinadora, Fátima Fontinelli, é quem cuida do meu cabelo, da minha pele, da minha maquiagem. Então a Fátima Fontinelli, gente, está com um novo salão. Tem aqui em Teresina, hoje todo mundo já conhece, ali no bairro dos Noivos. E agora tem o Estúdio F. O Estúdio F fica no Shopping Cocais, em Timon. Inclusive é aberto na segunda-feira, coisa que não acontece aqui em Teresina. Se você vai a uma festa na segunda e não tem onde ir, não tem a Fátima Fontinelli aberta, em Cocais, no Shopping Cocais, em Timon, você pode fazer seu cabelo e sua maquiagem. Visita lá. E agora eu queria mandar um abraço para o Vanderlan. Agradecer, Vanderlan, a audiência que você dá aqui no nosso canal e dizer que eu estou torcendo para o seu time, que é o Fiorentina Futebol Clube, que ele tenha muito sucesso no futsal que vai acontecer em Fortaleza, no Ceará. Tudo de bom. O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Francine Paes Landim. Doutora Francine é psicóloga e psicopedagoga, possui especialização também em psicologia da educação e psicologia do trabalho, mestrado em educação e doutoranda em engenharia biomédica. É docente de graduação e pós-graduação em várias instituições públicas e privadas da nossa região. Vamos conversar com ela a partir de agora. Boa noite, Francine. Boa noite, Arlete. Um prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Nada, nós é que agradecemos. Tenho assistido algumas edições do seu programa e gosto muito. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente consiga... Consegue, sim. Vamos esclarecer algumas dúvidas conversar aqui, sobre a psicoterapia, não é isso? É um assunto super atual. Vamos começar? Eu quero que você explique o que é a psicoterapia. Então, a psicoterapia, se feita por um psicólogo, ela é uma prática é uma reunião de métodos e técnicas, né, amparados, respaldados por conhecimentos científicos, que pretende facilitar ou favorecer a saúde mental dos indivíduos, tanto na individualidade ou na coletividade, né? Então, assim, ela é uma prática, ela é uma técnica que atende, a princípio, a um rigor ético, né? Uma reunião de métodos que deverão, aliás, lidar, tratar com dores ou com o desenvolvimento, ou propondo o desenvolvimento humano das pessoas. A psicoterapia e a psicanálise, existe uma diferença entre elas ou é a mesma coisa? Sim, existe. A psicoterapia, como eu estou te falando, ela é um método comum, ela é um método comum de algumas áreas de atuação, porque ela não é exclusiva do psicólogo. Porém, eu queria te adiantar, né, que o psicólogo, ele é um profissional que no seu curso de graduação, ele
tem bases, disciplinas específicas, né? Tem uma matriz nacional que ancora o seu trabalho de psicoterapia. Então, assim, talvez ela seja a única profissão que na sua formação ela traga a psicoterapia como obrigatória, não é? Então, o aluno, quando ele faz o curso de psicologia, ele já sai tendo uma técnica, uma teoria e uma prática em psicoterapia. Então, ele faz a psicoterapia dentro do curso dele, né? Dentro do curso. O que a gente faz por fora, porque por uma necessidade, ele faz como base curricular. Não, deixa eu te explicar. Não é assim, não. A psicoterapia que o aluno de psicologia exercita é enquanto aprendiz. Então, lá ele vai aprender uma matriz curricular. Dentro do currículo dele. Dentro do currículo dele, profissional, ele vai aprender a exercer essa prática, né? Não ele não vai estar fazendo a própria psicoterapia. Isso ele deve fazer quando ele sugere-se, né? O Conselho Federal de Psicologia sugere, não impõe, mas a gente entende que um bom profissional, ele também faça uso da psicoterapia, inclusive quando ele pretende trabalhar como psicoterapeuta clínico, né? Quando ele pretende trabalhar enquanto clínico. Então, ele vai fazer a sua psicoterapia. Mas, assim, o curso de psicologia, o que eu posso te dizer é que o curso de psicologia, ele vai ajudar o aluno, né? Ele vai preparar, não é nem ajudar, ele vai preparar o aluno para ser um psicoterapeuta de fato. E aí depois ele vai fazer uma formação continuada, ele vai definir uma linha teórica de trabalho, que inclusive aí a gente vai chegar na psicanálise, que na verdade a psicanálise é uma linha teórica, um embasamento técnico, teórico, que o aluno pode escolher no processo da sua formação e ao findar dela, para atuar na psicologia clínica. Certo. Eu acho muito importante, eu lhe trouxe aqui, porque esse assunto é um assunto que o mundo de hoje, através das coisas que acontecem, do momento que o país passa, da tecnologia, de tudo que envolve essa movimentação, contexto o pensamento da gente parece que está o tempo todo acelerado, né? Gerando ansiedade, gerando transtornos mentais, transtorno psicossomático, né? Então, isso tudo, são esses problemas que levam a pessoa a procurar psicoterapia? Também, né? A gente poderia dizer, porque assim, Arlete, para procurar psicoterapia, não necessariamente você necessita ou deveria estar passando por um sofrimento psíquico. É claro que você pode procurar por uma necessidade de uma dor psíquica, aí que você está falando da ansiedade e outras mais, né? Mas você pode procurar psicoterapia também porque você é uma pessoa que descobriu que quer evoluir enquanto pessoa, que quer se descobrir, quer descobrir alguns pontos escuros, né, digamos assim, do seu comportamento, da sua psique, que você acha importante estar se descobrindo, né, a sua essencialidade. Então, não necessariamente por questão de transtorno psíquico, não necessariamente por uma questão de sofrimento psíquico. Mas a maioria dos casos seria, né, Francine? A maioria, Existe uma busca muito grande por conta disso. Aí você perguntava também em relação a essa questão desse contingente social na atualidade, né? Então, claro, alguns teóricos colocam, né, que a gente hoje tem a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, são muitos estímulos que a gente precisa dar conta, né, muitas informações, e isso tem causado um recolhimento, porque para você dar conta disso, você começa a se isolar um pouco, né, porque você precisa processar e dar conta desse movimento. Então, eu preciso ser uma excelente mãe, eu preciso ser uma excelente profissional, eu preciso ser uma excelente companheira. Então, essas fases da vida. Então, isso termina que realmente coloca o sujeito na perspectiva de ter que desenvolver todos esses comportamentos a contentos, né? Lógico. E fazer. Então, pode, e gera. E aí, você também colocou uma questão importante, que é a questão do uso da tecnologia, não é? Que a gente tem visto essa discussão. Importante que a gente, os vícios, não é? Porque realmente a gente não tem como fugir de determinadas contingências e circunstâncias da vida da atualidade. Porque, assim, cada sujeito, ele se comporta de acordo com os recursos que ele dispõe e com os investimentos que lhes foram dados. Então, a Francine, ela é resultado do projeto que foi feito para ela. A Arlete também. Qual foi o investimento que foi feito? Um investimento afetivo, social, de saúde, de educação, não é?
Então, assim, cada pessoa ela é resultado de um projeto que lhe fora dado, certo? Entendi. Mas ela vive num determinado tempo social. Então, o nosso tempo social agora é esse de um excesso de estímulo, digamos assim. Não é? Então, o sujeito ele tem sido solicitado a resolver, né, a dar conta, e isso pode demandar aflições, e aflições que passam do nível, digamos assim, de normalidade. Eu falei isso pelo seguinte, porque agora que eu estou trabalhando mais com o celular, eu não tinha visto nenhum celular. Hoje eu preciso dele mais um pouco do celular para ver se eu estou tendo recado, sugestão de entrevista. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada. E eu noto que aquilo automaticamente vai me trazendo um pouco de preocupação em ter que olhar, em ter que responder, em ter que ver o que fulano disse, o que o outro comentou. Um está querendo um entrevistado, outro está querendo um assunto. E eu tenho que equalizar aquilo ali tudo para jogar no meu programa para sair o melhor possível. Então, esse tipo de coisa que eu estou falando. É exatamente isso. Então, é um fenômeno social da atualidade. Então, você está dessa forma e a maioria das pessoas, um grande número de pessoas, está com esse mesmo movimento. Não é? Dorme com o celular do lado da cama, então, automaticamente, quando acorda, a primeira coisa que faz, então, isso já denota um compromisso. Não é? E que tem um desgaste de energia muito grande. Muito. E que se eu dou atenção um determinado número de horas para aquele aparelho, em detrimento disso, outros relacionamentos meus, por conta do tempo, podem ficar em defasagem em relação ao investimento. Não é? Porque aí você deixa de estar vivenciando de verdade outros relacionamentos, porque a tua relação com o celular é de uma forma distorcida. Aí você me conta o seguinte, a psicoterapia, a criança, o adolescente, procura mais a psicoterapia ou é mais em adulto mesmo? Arlete, já houve isso, né? Já houve uma época, por exemplo, que as dificuldades de aprendizagem era a maior demanda. Porém, a gente observa que isso tem mudado, porque assim, a própria psicologia, embora seja uma ciência nova, embrionária, digamos assim, mas ela já conseguiu atingir esse patamar e reverter o mito de, por exemplo, de quem procura psicólogo é doido, não é? Então, hoje as pessoas estão Psiquiatra, então? Psiquiatra, então. Então, as pessoas hoje elas já conseguiram entender a importância desse serviço e dar a ele o real valor que ele tem. Eu noto que hoje em dia, como eu tenho netas e tudo, eu noto que cada dia mais as crianças, os adolescentes, estão sendo acompanhados por um psicólogo ou por um psicoterapeuta, mais do que a gente via antigamente. E crianças que a gente vê que não tem problemas sérios, não tem coisas, mas estão sempre a mãe e o pai procurando aquele respaldo no profissional da psicologia. Mas é isso que eu te digo, Arlete, a gente até comentou ainda há pouco, né? Então, assim, a procura por um profissional de psicologia não necessariamente seria para eliminar ou fazer um tratamento para um transtorno psíquico, não é? Também, claro, mas porque assim, você pode estar observando no determinado comportamento do teu filho que algo ali está acontecendo e que você precisa de uma orientação mais cuidadosa. Às vezes até a orientação que você não se sente capaz de dar, então entrega na mão do profissional. Porque se a gente for parar para pensar, uma das coisas mais desafiantes do ser humano é educar o outro. Entendeu? Porque não existe uma medida correta, não existe uma cartilha, não é? E só existe duas formas. Não nasce com bula, né? Não nasce com bula, só existe duas formas de educar a gente no mundo, no amor e na dor. Então, quando eu falo de dor, eu falo de sofrimento. Lógico. Não é? E aí você pode estar precisando realmente de uma clarificação, de um auxílio técnico. E se você pode dispor disso, por que não? É melhor do que lá na frente você olhar para trás e dizer assim, eu deveria ter procurado e não procurei, não é? Pode apresentar um problema mais sério, né? Exatamente. E um bom profissional, ele vai estar lá para dizer assim, olha, realmente a senhora precisa, a senhora chegou aqui, a sua demanda necessita de uma intervenção, ou ele pode dizer, se ele for um profissional competente, ele vai dizer, não, olha, no seu caso eu vou fazer uma orientação, um aconselhamento, e a senhora pode ir para casa que não há necessidade. Você chegou bem no ponto que eu queria. E como procurar, como saber qual é o melhor profissional dessa área? Porque o que a gente observa é que tem muitos, né? Tem muitos. A maioria, alguns, aliás, só atende particular. Não seria, é um tratamento caro. Vamos ver, é um tratamento muito caro, tratamento com médicos assim, mais conhecidos, mais renovados, aqueles que investem na carreira, né? Não é pelo fato dele ser mais rico ou mais pobre. Ele investe mais na carreira, estuda fora, faz doutorado, faz mestrado. Então, não é uma consulta barata. Como é que faz para poder conseguir levar a pessoa que precisa a esse profissional? Vamos ver se eu consigo te responder, né? Hoje, está bem melhor que antes, né? Como tudo na vida.
Então, a gente dispõe de mais recursos, inclusive de informação, que é um grande diferencial. Então, o que ocorre? Nós temos profissionais, é importante que se diga que nós temos grandes serviços de saúde pública. Então, a gente tem serviço de saúde pública, nós temos uma organização a nível de políticas públicas que oferecem serviço de psicoterapia. Porque aí, quando eu digo que é caro, será que a população menos abastada não teria condição de ter acesso a um serviço? Tem. E não é nem só a questão de ser mais abastada, a questão de ter a opção de ter um serviço bom de qualidade gratuito e procurar por ele ou não. É uma opção do indivíduo, né? Mas, assim, de fato, um profissional de psicologia, ele precisa ser um profissional atualizado a todo momento. Inclusive, nós temos uma resolução, a 10 de 2002, no seu artigo 2º, ela fala dessa obrigatoriedade do psicoterapeuta de reciclar o seu conhecimento, de estar em permanente atualização em relação aos estudos. E isso é caro, Arlete, né? Então, você está o tempo todo tendo esse compromisso ético profissional de estar se atualizando a todo momento, porque para você ser um bom psicoterapeuta, isso é inquestionável, né? Que você atenda a esse preceito, inclusive de regulação técnica, né, do profissional. Então, é caro. Mas, assim, nós temos... Então, eu falava que a gente tem um serviço público de qualidade, inclusive, né, para tratar de demandas na questão de saúde, independente das suas especificidades e grau de comprometimento do nível de saúde mental. A gente tem as pessoas que recorrem aos planos de saúde, não é? Mas essa sua fala é verdadeira. A gente observa as pessoas, a gente observa no discurso de muitas pessoas o descontentamento pela qualidade do atendimento da psicologia. Então, a gente escuta isso tanto dos colegas profissionais como dos indivíduos. Eu não gostei, não é? Ou eu não achei. Por quê? Porque a psicoterapia, ela se dá numa relação interpessoal. Nós aqui estamos hoje numa relação interpessoal, né? Só que num compromisso diferenciado. Mas você está nessa perspectiva de me entrevistar e eu de responder algumas questões. Então, só que a relação interpessoal dentro do set terapêutico, ela tem algumas especificidades. Dentre elas, essa competência ética, essa competência técnica, não é? A questão dos métodos, a questão dos preceitos científicos, e ela tem que ser uma pessoa empática, ela tem que ser uma pessoa criativa, ela tem que ser uma pessoa acolhedora. Porque a pessoa já vai com um certo probleminha, né? Exatamente. Se não tiver todo esse aparato aí que você está falando, a pessoa recua. Exatamente. Então, ela tem que ser uma pessoa altamente técnica, na perspectiva, inclusive, de não induzir opiniões políticas, ideológicas, não é? De não crítica. Então, é uma pessoa que faz uma abordagem de acolhimento muito intenso, porque assim, o processo de psicoterapia é muito íntimo. Você imagina que você vai lá e você vai detalhar a sua vida toda, né? Você vai detalhar a tua verdade, porque inclusive se você não falar a verdade, não vai funcionar. Exato. Não é? Então é uma relação de proximidade, é uma relação, então tem que ser uma pessoa de confiança. Pronto, você disse a palavra certa. Então tem que ser uma pessoa de confiança. Para um profissional chegar nesse nível, é preciso que ele realmente tenha tido o compromisso enquanto graduando, e é preciso que ele tenha esse compromisso após a graduação, tanto de se aperfeiçoar, de procurar uma especialização adequada, de fazer a sua psicoterapia, não é? Dele próprio fazer a psicoterapia dele, e de ter supervisão, não é? Um psicoterapeuta, ele tem que ter, principalmente no início da sua atuação, ele precisa ser supervisionado por outro profissional com mais experiência. E nesse caso, vamos falar assim dos sentimentos, já colocando assim como se estivesse fazendo a psicoterapia, né? As pessoas têm sentimentos que elas às vezes não conseguem extravasar, não conseguem lidar com aqueles sentimentos, sim, né? Por um motivo ou outro, por timidez ou porque é uma pessoa muito intrínseca, né? Não consegue lidar com aquele sentimento, por exemplo, do perdão, do ressentimento. Isso é tratado com psicoterapia? Também. E eu digo a você que o ressentimento é um dos mais destrutivos sentimentos internos humanos, não é? O ressentimento é uma mágoa, né? Uma famosa mágoa, uma coisa que aconteceu com você e você não conseguiu lidar com aquilo, não é? E aí alguns teóricos colocam para a gente, primeiro, né? É importante que a gente esclareça que isso tudo acontece aonde? No cérebro, não é? Nós temos um sistema humano, não é? Que
Através das células nervosas. Que né? através desse sistema, ele comanda todo o organismo, não é? Então, esse sistema nervoso que nós temos, ele tem essa disposição, esse dispositivo de registrar acontecimentos psíquicos, né? Alguns teóricos colocam o quê? Que quando a perspectiva que você dá valor a um determinado acontecimento, há uma perspectiva de registro mais forte. Então, imagina que você vai ser maltratada, que você vai ser ignorada por uma determinada pessoa repetidas vezes diariamente, por uma pessoa, digamos, importante na tua vida. Sim. Não é? Então, qual é o registro emocional que tem disso? De sofrimento. Negativo. Não é? Então, assim, eles colocam que o valor do momento é de acordo com a emoção que ela lhe causa. Não é? Nesse exato momento, nós estamos aqui trocando uma série de relações, não é? E imagina a quantidade de emoção que nós estamos dispondo nesse momento e de energia para tentar resolver esse ato. É provável que fique em nós um registro desse momento. E o registro desse momento ele pode ser replicador ou não de novas ações. Sim. Tá certo? Deixa eu ver se eu entendi. A Vamos pessoa lá. que tem uma mágoa, um ressentimento, no momento, ela tem que procurar resolver no momento, ou logo após, O ideal. né? Isso. Procurar se resolver, se ela conseguir. Exatamente. Se não consegue, procura o psicoterapeuta. Se for o caso da necessidade, porque algumas pessoas Mas se ela não dispõem... consegue, mas se ela não consegue resolver só, ela tem que pedir ajuda. Com certeza. Né? E o ideal que seria de um técnico. Nem todo mundo vai ter também essa oportunidade ou vai ter esse esclarecimento, esse entendimento de chegar nessa perspectiva. Então, ela vai lidar com outros recursos para que ela consiga. Mas, resumindo, seria, você vai sentir de novo, não é? E sentir de novo um fato, um aspecto negativo que lhes fora dado, não é? Que lhes for oferecido um estímulo negativo, e se você vai ficar ressentido de novo, porque quando você estiver numa nova situação, você vai relacionar com a situação anterior. E geralmente as pessoas ressentidas, sem ponta. as pessoas ressentidas, elas são defensivas. Então, se eu ando o tempo todo na defensiva, por exemplo, nas relações, é provável que eu não tenha competência de lidar com as relações sociais das mais diversas possíveis. Com certeza. Então, só para te responder, para finalizar, então a forma que uma forma saudável que eu tenho de dar conta desse sofrimento, desse ressentimento, é resolvendo, né? E o instrumento que nós dispomos é a fala, é o diálogo, né? Que é o instrumento mais potente que os seres humanos dispõem. Então, essa fala pode ser uma fala que não necessariamente será numa psicoterapia, mas pode ser também. Então, vai depender do nível de comprometimento que isso está causando na sua vida, impedindo que você evolua enquanto ser humano e em todos os aspectos da vida humana. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar esses problemas, esses transtornos mentais, para não chegar ao ponto de precisar de psicoterapia, de psicanálise, de psiquiatras e de remédios. Eu acho até, só um parênteses aqui, o psicoterapeuta ele não receita remédio, né? Não receita remédio, né? O psicoterapeuta... Isso aí fica por conta do psiquiatra. O psicoterapeuta psicólogo não receita remédio, não é? Então, não é da demanda dele, não é da técnica, da prática, enfim. Esse realmente tem que ser executado por um profissional de medicina. E o que a gente deve fazer, fechando aqui o nosso bate-papo, para a gente evitar esses transtornos mentais? Não sei se seria evitar, mas eu acho que a gente... Procurar conviver com eles, né? Uma coisa assim, sei lá, para não chegar ao ponto máximo de estourar. Digamos que seria um cuidado, né? Cuidado com a saúde, Então, eu acho que você tem que prestar atenção nos seus projetos de vida. Será que, assim, eu estou onde eu gostaria de estar? E se eu não estou, por que eu não estou? Não é? Então, assim, ter um autocuidado, ter um autoconhecimento, ter noção ter uma autoimagem, ter uma autoestima dentro de um nível que lhe propõe em produtividade, né? Porque se a gente pensar, Leste, o ser humano, ele é projetado para a produtividade. Desde que nascemos, nós somos... desde que nascemos, as pessoas que nos manejam, a família, a escola, esperam de nós, o próprio governo, espera de nós que sejamos pessoas produtivas, né? E aí que a gente consiga ter sucesso em vários âmbitos da vida. Então, se você percebe que você não está tendo, em alguma área dessa sua vida, não está de acordo com o que você gostaria, né? Então você pode estar procurando o auxílio de um profissional. E se você estiver sendo acometido por uma doença
principalmente, não é? E se você está sendo acometido por uma doença, e se você tem a informação de que em determinado local esse serviço é disponibilizado, aí aumenta o dever, né, de ir atrás, de buscar esse cuidado para consigo mesmo. Bom, Francine, a conversa foi ótima, o nosso tempo aqui é limitado. Eu agradeço a você, tá entendendo? Arlete. Vou lhe dar uma lembrancinha aqui da Gráfica Zenit, que é a nossa parceira tá aqui, ótimo. olha, precisando de material gráfico, Gráfica Zenit, a melhor da cidade. Arlete, eu acho que você tem cumprido uma grande missão, tem prestado um grande serviço Estou para a nossa fazendo a minha comunidade. terapia, Você fazendo a minha terapia aqui, Você tem viu? prestado um grande serviço para a comunidade. Muito Obrigada. Aproveita, gente, compartilha essa entrevista, se inscreve no canal, deixa um like se você gostou, que é importante isso para mim, para o programa. E até a próxima semana, se Deus quiser.